Boa tarde, está começando mais Estilo dessa segunda-feira, dia 23 de abril. Hoje, Dia Mundial do Escoteiro. Nós vamos mostrar para vocês uma matéria especial que eu fiz. Ó, fui lá, me dediquei aos escoteiros, eu passei um dia com eles, foi muito divertido, vocês vão assistir daqui a pouquinho. Hoje também vamos falar sobre o direito dos presos. Vocês vão saber um pouco mais sobre o outro lado da história. E também, falando em história, ontem, 22 de abril, foi o dia do descobrimento do Brasil. Há controvérsias, hein? Então, nós vamos conversar com o professor Fernando Avelar, que vai explicar direitinho essa história. Afinal, foi descobrimento ou não? Então, fica comigo, porque o Mais Estilo só está começando. Muito bem, estamos começando o programa de hoje. Já que eu citei Fabiano Tibé neste programa, ele vai dar um recado agora para vocês. Olha aí. O que você faria com 50 mil reais, hein? Com 50 mil reais eu compraria minha casa. Terminaria de pagar minha faculdade. Eu ia comprar uma casa, um carro. A Rede Mais está trazendo uma novidade incrível para você que acompanha a nossa programação. É a promoção Muito Mais Prêmios. É a sua chance de ganhar dinheiro se divertindo. São 8 prêmios semanais de 3 mil reais e um prêmio de 50 mil reais. E ainda pode ser escolhido por nossa produção para participar aqui ao vivo de brincadeiras no Balanço Geral. Tá esperando o quê? Ligue agora! Muito bem, estamos de volta. E ontem o quê? Foi dia 22 de abril. O que isso significa? Descobrimento do Brasil. Bom, há controvérsias. Então, para isso, nós vamos conversar agora. Convidamos aqui uma pessoa para nos socorrer, nosso querido professor Fernando Avelar, professor de História. Obrigado pelo convite, viu, gente? Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Queria agradecer a vocês mais uma vez pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E aí, você já está dizendo para mim que há controvérsias, que não é descobrimento do Brasil. Se não é descobrimento do Brasil, o que é então? Falar descobrimento parece que dá a entender que não havia ninguém aqui quando os portugueses chegaram. Mas, na verdade, havia ali os indígenas e tudo. Então, descobrimento não cai bem. O interessante seria a gente trocar por chegada. Uns dizem que os portugueses, que na época era uma grande potência, ou não, era isso mesmo? Era. Uns dizem que eles estavam procurando o caminho das Índias, ou já conheciam o caminho das Índias. Outros dizem que eles estavam querendo desbravar aí outras terras. Afinal de contas, o que os portugueses estavam fazendo quando chegaram aqui no Brasil? A busca dos portugueses era pelas especiarias da Índia, que eram muito valorizadas na época. E eles repassavam para a Europa. Na verdade, o Cabral também estava indo para as Índias. O que gera uma controvérsia aí é que ele desviou muito, porque o Vasco da Gama simplesmente circunnavegou o continente africano. O Cabral, ele ultrapassou o limite e veio chegar aqui no Brasil. E aí nós temos duas teorias. Uma que trata da chegada por acaso e outra de que a chegada no Brasil foi intencional. Eu acredito mais na intencionalidade por causa de algumas provas, etc. O que a gente tem de relato histórico mesmo, assim, de documento com relação a esse momento da história, cabe muito à carta de Pero Vaz. Pero Vaz, não é? Caminho, Essa carta é muito importante. Historicamente, é um documento muito importante. É porque é o primeiro relato sobre o Brasil e o choque de culturas. O Pero Vaz de Caminha, ele deixa bem claro ali, quando ele fala o jeito dos índios se vestirem, os primeiros contatos, assim, é um pouco assustador para os dois, não é? Para os portugueses, né, que estão conhecendo. O que é esse tanto de gente pelada aqui no meio do mato? E os índios também um tanto assustados, né, com os portugueses, conforme as roupas, as barbas, os navios, etc. É a carta de nascimento do Brasil. Ali você consegue identificar e é muito bacana. Eu mesmo indico muito para meus alunos, eu trabalho alguns trechos da carta de caminha, para mostrar como é que é o ambiente da época, né, para ver como é que foi isso mesmo, esse conhecimento. A carta não fala se eles vieram desbravar, se eles vieram
Eles, na verdade, o objetivo de Portugal na época, família. como foi depois de outras potências como a França e a Inglaterra, era conquistar novas terras e riqueza. Mas você tem ali alguns meios que te levam a crer que realmente foi intencional. Por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, quando Portugal pediu para chegar a linha divisória a 370 léguas de Cabo Verde, ou seja, quando chegou, pegou um pedacinho do Brasil. Então, assim, supõe-se que nesse pedido os portugueses sabiam que para cá tinha terras e eles também queriam chegar aqui, como os espanhóis chegaram em 1492 com Cristóvão Colombo. Então, assim, e outras coisinhas mais você vai buscando, que você vai fazendo aí, montando o quebra-cabeça da intencionalidade da chegada. Pois é, então se Colombo chegou onde? Ele chegou chegou em Hispaniola, chegou na América Central e posteriormente, quando eles se estabeleceram ali, eles montaram outras expedições rumo ao México e depois outras expedições rumo ao Peru. Cabral chegou lá em Porto Seguro, ali lá em cima, na Bahia. Chegou na Bahia, chegou ali, eles não tinham a dimensão de que... Pois é, se alguém chegasse em São Paulo, era outra terra? Iam descobrir outro lugar? Que na verdade era o seguinte, né? Quando eles chegaram também, imagine só, não tinham muito conhecimento do mundo em si, do tamanho. Então, no primeiro momento, acharam que era uma ilha. Né? Então, posteriormente, com as expedições que vieram para a colonização, e lembrando que o Brasil só foi colonizado de fato depois de 30 anos, chegaram aqui em 1500, mas a colonização de fato aconteceu em 1530. E aí eles foram tomando a dimensão do tamanho do território que eles tinham. Os índios, quando eles chegaram aqui, eu li em algum lugar aí uma história, talvez na carta de Pero Vaz mesmo, que o ouro, as peças em ouro e em prata estavam chamando muito a atenção dos índios. Eles apontavam, porque eles não falavam a mesma língua, né? Estavam um desespero ali naquele momento. Aquilo chamou muita atenção dos portugueses, porque o grande objetivo era encontrar ouro e prata, no primeiro momento, porque a Espanha chegou e achou. A Espanha chegou em pouco tempo de chegada e colonização, eles conseguiram achar as minas de prata, as minas de ouro aqui na América, e os portugueses também tinham esse anseio. E não na hora que os índios começavam a se comunicar e apontar os objetos de ouro e apontar para dentro do continente, falou, aqui tem. Mas na verdade os portugueses não acharam num primeiro momento, foram achar bem depois. Já lá no século XVII, a exploração do ouro aqui em Minas Gerais. E essa colonização? Quem que veio para cá? Quem que veio para o Brasil? Quem que foi esse povo que chegou aqui? Pedro Álvares Cabral chega, eles fazem algumas expedições de reconhecimento, né, os portugueses, e no primeiro momento eles acham o pau-brasil como uma coisa importante a ser explorada. Depois, com as ameaças de outras potências, porque a França beirou aqui, eles decidiram vir, de fato, colonizar. Isso em 1530, 1532. E aí que surgiram, todo mundo estudou, todo mundo que estuda história aí passou por isso, que surgiram as capitanias hereditárias, que eram porções de terra doadas pelo rei para um capitão, geralmente um nobre português, para explorar. Né? E foi assim, o primeiro tipo de organização que nós tivemos aqui do território brasileiro. Pois é, mas aí qualquer um podia vir, eu quero ir para aquela terra nova lá. Aí, qualquer um podia vir? Quem vinha explorar, o nobre, ele arcava com as despesas e vinha para cá, tentar se estabelecer. Ele poderia usufruir da terra desde que ele pagasse uma porcentagem para a coroa portuguesa. E quem veio trabalhar aqui? E as pessoas que estavam ali, geralmente sem emprego em Portugal, ou os aventureiros, degredados, etc., vinham para cá também. Sei. Então, algumas os desempregados... mulheres... Os que não tinham mais serviço em Portugal, ou seja, os que não tinham nada a perder, vinham para cá. Então vieram os desempregados, degredados. Os degredados, os aventureiros e as moças que prestavam serviço para os moços. E depois vieram outras mulheres também, aí vieram os casais, etc. A gente tem relatos aí de união entre portugueses, alguns portugueses e algumas indígenas, etc. E por aí foi, né? Você vê hoje o Brasil como é que é. Essa mistura que vem lá da época da colonização. A colonização, o Brasil começou a existir como Brasil, como colônia e tal, em 1530. 1530. Eles demoraram 30 anos para efetivar a colonização aqui. Eles iam explorar, levavam aqui levavam para o Brasil outras riquezas que eles exploravam,
Mas se assentar, não. Eles montavam algumas feitorias, né, que eram uns fortes, fortalezas, geralmente nas regiões litorâneas, para poder simplesmente pegar os produtos e levar para Portugal. Mas a colonização, de fato, gente para vir para cá, para montar uma estrutura, só a partir de 1530. Muito bem, professor. É muito bom quando você vem aqui. Adoro escutar suas histórias. Ah, que isso, eu que gosto muito. Mesmo. Depois nós vamos arrumar outras datas para você vir aqui. Com certeza, pode arrumar que a gente está aí, sem problema nenhum. Resolvido, pronto, está aí o nosso convidado super especial, professor Fernando Avelar. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço Fica mais com uma Deus. vez o convite, viu? Obrigada. Obrigadão, precisando Até a tomar as próxima. ordens, viu? Com certeza. E seus alunos todos assistindo. Um beijo para todos os alunos do professor Fernando. Para vocês aí. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.